tudo bem com vocês? Paz do Senhor, Graça e paz! paz de Deus. Salve! Eu sou o Giovanni Eu sou a Yasmin. e esse é mais um vídeo do nosso canal Corações Sarados! Bom, e no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco sobre a nossa história, né? E também vamos dar algumas dicas para você, citar alguns pontos para que você possa viver o tempo de Deus na sua vida. Para que você possa viver todos os momentos da solteirice, do namoro, do casamento, tudo segundo a vontade de Deus, no tempo que Ele determinou, ou seja, para que você possa desfrutar com alegria, né? Bom, eu e Giovanni nos conhecemos em 2014, no mês de setembro, e a gente se conheceu na igreja mesmo. Eu estava ali num culto de jovens, né? Eu estava ministrando ali, eu era o líder de jovens. E aí o Giovanni foi como convidado, né? Foi toda a família, foi os meus cunhados, né? Graças a Deus foi um culto abençoado. E no final do culto a gente tinha o costume de sempre sair pra comer com o pessoal, sempre ir numa lanchonete. E nessa daí, né, a gente foi comer. Sentamos lá, Santa Dubai aqui em Araçá. E aí sentamos na mesa, né? Praticamente nós fechamos a Dubai com um monte de jovens que tinha do culto. Metade era a família do Giovanni, né? Tipo, 500 pessoas era a família do Giovanni e aí 10 pessoas era do culto. Aí o Giovanni levou o violão, o tio dele também foi, tava tocando. E aí a gente começou a cantar, a fazer bagunça lá. E aí numa dessas, eu tava sentada de um lado da mesa e ele tava do outro, né? E aí ele lá do canto, tocando violão, a gente tava cantando Deus da minha vida, fica comigo. a música lá do Thales. Aí nessa, eu tô lá batendo na mesa, fazendo batuque. Aí eu olho pro lado do Giovanni, eu olho pro Giovanni. Aí o Giovanni me olhou assim com esses olhos verdes. Aí meu coração fez tum, tum, tum mais forte. Aí eu falei, Misericórdia, tá repreendido isso em nome de Jesus. Aí eu falei, meu Deus, será que eu tô pensando besteira com os jovens da igreja? Meu Deus, já me veio aquele espírito de condenação, né? Porque, nossa, misericórdia. Aí, falei, mas eu vou olhar de novo. Se eu olhar e eu sentir de novo alguma coisa no meu coração, é porque Aí, beleza, continuamos batucando lá. Daqui a pouco eu olhei de novo para esses olhos. os verdes aqui. Olhei e Quando nós nos olhamos, não sei explicar, bateu um negócio aqui dentro que, sabe quando aquelas borboletas que o pessoal fala que dá na barriga? Me deu umas borboletas na barriga, eu fiquei assim toda perdida, eu falei, meu Deus, isso não é normal, isso não é uma coisa que tá vindo de mim, é uma coisa diferente. E não, Senhor, não vou me enganar. E aí, depois daquilo a gente trocou mensagem, né? A gente fez um grupo da igreja, né? Do culto. E aí o Giovanni tava lá. E aí eu falei pra ele ir no culto no dia seguinte lá na igreja. E aí fomos conversando, Depois da né? aula de violão, quero estudar violão. Aí, né? eu dei o migué de querer fazer aula de violão. Mas o mais interessante dessa história é que, quando eu tinha 13 anos de idade, Deus usou a vida de uma missionária, né? Dizendo que quando eu olhasse para a pessoa que foi a escolhida de Deus para minha vida, no olhar eu já saberia que ela era preparada do Senhor e ela também já saberia que eu seria o preparado do Senhor para ela, né? Nós, obviamente. E foi bem assim que aconteceu, né? Então, ou seja, Deus usou a vida de uma pessoa lá atrás. Eu não sei se você acredita que Deus usa profetas, né? Dá revelações para algumas pessoas, mas não, a gente não quer tocar nesse assunto, mas a realidade foi essa. Aconteceu assim na minha vida. Então Deus usou a vida de uma pessoa para falar isso para mim. E ó, passou-se quantos anos? Nós nos conhecemos, eu tinha 19 anos. E foi dessa maneira. Então, no olhar, quando eu olhei para ela, tudo que ela falou, o sentimento que foi gerado no coração dela também foi gerado no meu. A mesma confirmação que foi gerada no coração dela também foi confirmada no meu coração. Ou seja, eu falei, eu vou olhar de novo. E se não for algo simplesmente de mim, passageiro, ela também vai olhar, e foi o que aconteceu. E foi muito legal naquele dia. Ali nós tivemos plena convicção, porque as coisas do Senhor são bem assim, né? Bem claras. E foi tudo muito assim, muito rápido. Mas não porque nós apressamos o passo, mas porque nós sabíamos que era a vontade de Deus. Porque Deus também, a mesma pessoa que Deus usou para falar que seria dessa maneira o meu encontro com a minha preparada, também disse que logo em seguida a gente já teria
já seria separado para o ministério que Deus queria nos usar, né? Através do dom que Ele nos deu, né? A gente ia se completar para fazer a vontade do Senhor e fazer o nome dele ser glorificado. E assim tem sido até hoje, graças a Deus, né, meu amor? Nós temos procurado viver isso. Então, esse é um pouco da nossa história. E aí, depois daquele dia, a gente começou a conversar, né? Ela mandou uma mensagem para mim. Naquela mesma noite, eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu tenho certeza, eu conheci uma pessoa hoje, uma menina, aconteceu tudo conforme Deus falou lá atrás, minha mãe estava no dia, então ela se lembrava. E minha mãe na hora falou pra mim, meu filho, eu acredito que seja assim, vamos orar. E a gente começou a orar, e aí no outro dia começamos a conversar, eu também com a Yasmin, combinamos, né, de se encontrar e tal, e a gente se encontrou num lugar específico, conversamos tudo de maneira correta, né, com ética, com calma, com sabedoria, no padrão de quem segue os princípios da palavra de Deus, né, não se gabando por isso, mas a gente tem que ser assim. E foi dessa maneira. E aí ela pode contar aqui, né? Que a gente passou uma semana sem conversar, orando. A gente ficou sem se falar, né? Eu falei, não, vamos deixar a empolgação de lado e vamos orar, né? Vamos entrar em oração. E se for realmente uma coisa de Deus pra nossa vida, o sentimento que for gerado no meu coração vai ser gerado no seu e vice-versa. E a gente vai ter convicção do que realmente a gente tá sentindo e que realmente é da vontade de Deus. E aí a gente ficou alguns dias sem se falar. E graças a Deus, né, Deus confirmou, a gente continuou sentindo a mesma coisa, tendo paz no nosso coração em relação à família, tudo, né? Tudo. A igreja. E depois de uns 15 dias a gente começou a namorar. E depois... 15 dias, hein? Depois de uns 3 meses a gente noivou. E depois, mais 3 meses, faltando uma semana pra completar mais 3 meses do nosso noivado, a gente se casou no dia 21 de março, é isso mesmo, 21 de março, isso mesmo, oh, Jesus. 21 de março, esse ano já faz 5 anos que a gente tá casado e graças a Deus, apesar de todas as lutas, a gente tem vivido, né, a vontade do Senhor pra nós. E graças a Deus, hoje nós temos a nossa filha, Giovana. Vem cá, filha. Vem aqui, meu amor. Vem cá, ela já deve ter aparecido aí pelos vídeos. Vem cá. Vem, filha. Vem. Ê, linda do pai. Manda beijo pra todo mundo, manda beijo. Beijo. Esse é o nosso presente. 5 anos, né? E 1 ano de casados, né? A Giovana veio aqui ser gerada na minha barriga e graças a Deus ela tá saudável, uma criança abençoada, iluminada. E nossa família é projeto de Deus, né? Com certeza. E... Ai, meu Deus, do céu! Tá bom, vai, agora vai, agora Jesus! vai, agora vai. Não esquece, Tá bom. Como tá no tempo de Deus na minha vida sentimental. Tá. Bom, talvez a pergunta que você esteja se fazendo agora, né, a pergunta que não quer calar é: o que eu faço para viver tudo no tempo de Deus na minha vida sentimental? Mediante essa pergunta, nós selecionamos 3 pontos que foram fundamentais, tanto no período do nosso conhecimento, quando a gente namorou, quando a gente noivou, como até hoje também no nosso casamento. E eu tenho certeza que esses 3 pontos vão te ajudar muito a você ter uma vida abençoada na sua vida sentimental. E o primeiro ponto que a gente quer citar aqui é ter uma vida de oração. Isso é fundamental. E eu quero citar aqui um versículo para você que se encontra aqui em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então, nós queremos falar sobre ter uma vida de oração. Isso é fundamental, tem sido fundamental para nós, para que a gente esteja vivendo tudo isso no tempo de Deus para nossas vidas. Se é uma vida de oração, nós sabemos que a oração é a nossa comunicação, o meio de comunicação que a gente tem com Deus, né? E quando a gente ora, a gente, além de falar com Deus, a gente principalmente ouve a Deus, né? Ouve a direção que Deus quer nos dar, a direção que Ele quer que a gente siga. E o apóstolo Paulo, ele vai falar isso aqui na carta aos Filipenses, né? Pra gente não andar ansioso por coisa alguma, mas antes a gente viver uma vida de oração e de súplica, né? E de ação de graças ao Senhor, para que a gente experimente o que? A paz que excede todo entendimento.
Então, através da vida de oração, a gente consegue o quê? Confiar em Deus. A gente consegue ouvir Ele falar, a gente consegue saber a direção que Ele quer que a gente siga e a gente consegue ficar tranquilo, a gente fica em paz, né? Uma paz que o mundo não consegue entender. A paz que excede todo entendimento para esperar e agir na hora certa, no momento que Ele mandar. Bom, e o segundo ponto é se dedicar às coisas do Senhor. Além de uma vida de oração, você precisa se dedicar ao Senhor, se dedicar às coisas que é do reino do Senhor. Eu quero separar aqui também um versículo que está em 1 Coríntios 7,32, que diz assim: o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Né? Uma orientação do apóstolo Paulo. Isso é fundamental na vida de quem está solteiro, né? Você precisa se dedicar às coisas do Senhor. Você precisa se envolver com as coisas do reino. Esse é o tempo mais maravilhoso que existe. Porque depois que a gente casa, né, começa a trabalhar, tem filhos, tudo muda, né? A nossa vida, ela muda. A gente tem outras responsabilidades também como ser humanos aqui nessa terra. Mas enquanto você está solteiro, você tem a oportunidade de se dedicar como nunca, né? Orar, ler a palavra, estudar, estar na igreja, em todas as atividades que você tenha na igreja. Poxa, isso é muito legal. Eu lembro que quando eu conheci o Giovanni, né? Nossa, eu vivi um momento maravilhoso com Deus, onde eu tava ali me dedicando, me entregando, cuidando dos jovens. Então, assim, eu não estava lá chorando, sofrendo, morrendo, esperando o meu amado. Não, eu estava me dedicando. Então, o segredo é você estar envolvido com as coisas do Senhor. Procure agradar ao Senhor. E eu tenho certeza, assim como diz um versículo que eu amo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o terceiro e último ponto que nós queremos citar aqui é ter boas amizades. Isso foi fundamental para nós, tem sido, né, a nossa caminhada, e eu tenho certeza que também vai ser para você. Lembra aquele versículo que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és? Versículo? Oxi. Muita gente fala que é um versículo da Bíblia, né? Que heresia Mas não é, gente. Vamos tomar cuidado, conhecer a palavra, né? Isso é um dito popular. O versículo que eu quero citar aqui sobre esse ponto é Provérbios 13:20, que diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído, né? Ou seja, ter amizades com pessoas que são sábias te levarão a um crescimento exponencial, inexplicável. Elas te farão se aproximar mais de Deus, né? Elas farão você se dedicar ainda mais às coisas de Deus, porque Provérbios 9:10 vai dizer que o quê? Que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, ou seja, sábio é aquele que teme e obedece os princípios da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Então, essa dica é fundamental. Você que está vivendo essa fase aí de preparação e quer viver, né, uma fase de namoro, de um relacionamento, você precisa entender que enquanto você não estiver fazendo a vontade de Deus, nesse momento de solteirice, você não estiver vivendo o propósito de Deus, as coisas não vão fluir. As coisas talvez você possa se precipitar. Então você está ao lado de pessoas que vão te orientar, que vão te aconselhar, que vai pegar na sua mão no momento que você estiver dando aquela escorregada, é fundamental. Pessoas que estejam pelo menos no nível acima, né, do que você já está vivendo. Né? Essa é a dica que eu mais dou para os jovens, né, a qual a gente aconselha. É a gente sempre estar, né, ali junto com pessoas que estão num nível maior que a gente, num nível de espiritualidade maior, que são mais fortes, mais entendidas. Eu gosto muito de andar com pessoas mais velhas do que eu, porque são pessoas mais experientes, né, Yasmin também. Por quê? Porque isso contribui muito, né, e principalmente pessoas que têm muito mais experiência do que eu quando se fala de intimidade com Deus. Isso é importante. Esse dito popular, ele é muito válido, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É uma realidade, né? Não é palavra de Deus. Não está na Bíblia, né? Mas não deixa de ser importante para nós. Então busque amizades. Não fique só, né? Se relacione. Nós não temos um fim em nós mesmos, né? Nós somos feitos para nos relacionarmos. Nós somos seres relacionais. E isso será importante para que você viva tudo conforme o tempo de Deus. Dá um like aqui nesse vídeo. Curtir. Não, dar um like. Se inscrever E ativar o sininho. E comentar aqui. Bom, nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve aqui.
ativa o sino e deixa um like aqui, tá bom? Compartilha com seus amigos à vontade. Pede pra eles assistirem esse vídeo e fala pra eles esperarem o tempo de Deus pra sua vida sentimental. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.